Queridos irmãos, como estão? Eu sempre rogo a Deus para que estejam bem, com saúde, com proteção e alegres, mas, sobretudo, confiantes apenas em Deus. Nós somos pessoas falíveis. Nesses tempos de pandemia, nós temos visto muitas pessoas que dizem eu sei, eu faço, eu posso, eu estou no lugar certo, voltando atrás daquilo que falavam. São os líderes dos governos do mundo, aqueles que mais falaram que aqui não vai acontecer, acontece. Por quê? Porque nós somos falhos. O único infalível é Deus. Nós, homens, somos pequenos, falhos, às vezes pensamos que estamos firmes, na verdade nós estamos fracos, nós estamos abaláveis, não inabaláveis, mas abaláveis, ficamos abalados por tudo que acontece, ficamos com muito medo. Isso é natural no ser humano. E isso até mesmo é motivo de segurança do ser humano. Nós podemos olhar por este lado. Ou chamam, fulano é fraco, toda hora ele erra, toda hora ele erra. Ou consideramos que fulano tem caráter, porque sabe que erra. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Quantas vezes eu coloco no boletim alguma informação com data errada? Aconteceu isso nesses tempos de quarentena, né? Sempre tinha alguém lá, um amigo muito chegado, pastor, a data está errada. Quantas vezes eu troquei, né, o boletim, eu troquei outras informações, por quê? Nós falhamos. Nós não podemos ter a autoconfiança. A autoconfiança imprime sobre nós alguns perigos, alguns caminhos escorregadios. Eu quero conversar com os irmãos sobre isso. Eu separei aqui cinco situações em que a autoconfiança nos derruba, né? É bom termos confiança só em Deus. O primeiro texto que eu quero ler está no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 28, Provérbios 28, versículo 26. Provérbios 28, 26 diz assim: O que confia, vou ler de novo, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Nós vimos há poucos vídeos atrás que o nosso coração ele se desfaz, e a palavra usada é corrupto, não no sentido corrupto que recebe dinheiro, mas corrosivo, ele se estraga. Nosso coração é assim, é todo cheio de ilusões, o lugar onde as emoções nascem. Por isso que precisamos alimentar o nosso coração com a palavra do Senhor. Outro texto que eu quero ler sobre esse mesmo assunto, né, não confiar no próprio coração, está em Isaías, profeta Isaías, capítulo 47. Isaías 47. Isaías 47. Ele está falando a respeito da Babilônia. Isaías 47, versículos 8 e 9. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes consigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar, e disseste consigo mesma, eu só, e além de mim não há outra.
Então Deus falando a respeito deste confiar no seu próprio coração, confiar no seu próprio entendimento, confiar nas suas próprias reações. Sim, o coração é o lugar onde as nossas reações para a vida acontecem. Então temos que ter muito cuidado com isso. Isso nos leva, esta autoconfiança nos leva à queda. Não confiar no próprio coração. Ele é enganoso. Outro detalhe, nesta autoconfiança, nós não podemos confiar na nossa própria força e nos nossos bens. Oséias, profeta Oséias, capítulo 10. Oséias vem após o livro de Daniel. Oséias 10, versículo de número 26. Perdão, Oséias 10, 13. Oséias 10, 13. Diz assim: Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Falando então da destruição que acontecerá com a nação de Israel, as 10 tribos do norte. Então confiaram apenas na sua malícia, arastes a malícia, colhestes perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Então Deus fez vir sobre a guerra sobre eles e eles foram levados ao cativeiro. Obadias, profeta Obadias. Profeta Obadias fica após Amós e antes de Jonas. Eu vou ler Obadias, versículos 3 e 4, só tem um capítulo. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alto-morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, lá te derrubarei, diz o Senhor. Deus então dizendo que esta arrogância, eu sou forte, eu confio nas minhas forças, eu confio nos meus bens materiais, Deus derruba. Nós estamos vendo nações ricas, nós estamos vendo pessoas ricas, pessoas que confiam na própria força, caindo por terra. A arrogância, Deus derruba, Deus destrói. Mateus, capítulo 26, aqui tem um terrível erro que nós cristãos corremos o perigo desta autoconfiança. Mateus capítulo 26, versículo 33, a conversa de Pedro com o Senhor Jesus antes de irem para o Getsêmani. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, Jesus venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. O Senhor nunca vai ser um tropeço para mim. Eu sou espiritualmente forte, eu te amo, Jesus. E nós sabemos que pouquíssimas horas depois, Pedro negou Jesus 3 vezes. Uma confiança extrema na sua pseudo-espiritualidade. Porque Pedro negou 3 vezes, é que Jesus fez 3 vezes a pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então, não podemos confiar também na nossa força espiritual, porque todos nós somos falíveis. Temos que confiar que Deus nos dá a força espiritual. O apóstolo Paulo diz que quando estou fraco é que eu estou forte. O reconhecimento da nossa fraqueza espiritual não é vergonha. Vergonha é a nossa arrogância da firmeza espiritual. Porque precisamos tomar muito cuidado com isso. Confio na minha própria justiça. Lucas capítulo 18,
Lucas 18, versículos de 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14 diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, fazendo julgamento daquele publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e aquele, o fariseu, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor deixa bem claro para nós. É a humildade e não a autoconfiança na nossa justiça própria ou nos rituais que devemos fazer de coração. Ele colocou ali: eu entrego o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, eu faço tudo o que é certo. E o próprio Senhor Jesus, que conhece o íntimo das pessoas, disse que ele orou de si para si mesmo. Ele não orou a Deus, muito embora tivesse usado: ó Deus, dou graças porque não sou igual a eles. Nós não podemos julgar aqueles irmãos que são fracos, aqueles irmãos que são frágeis, porque nós também somos fracos e frágeis. Em último lugar, eu quero ler para os irmãos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Uma outra falha da autoconfiança é se achar inabalável. Nada vai me derrubar. Nada vai me tirar dessa postura firme. Nada vai me derrubar. Mas 1 carta aos Coríntios 10, versículo 12, diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, não seja arrogante. Não seja arrogante. Uma coisa é firmeza na fé e outra coisa é arrogância na fé. A pessoa firme na fé é aquela que sabe aguardar em silêncio, conforme diz o texto do Salmo de número 5, de manhã apresento a minha oferta e fico esperando. E aquele que é otimista: não, eu vou fazer, eu faço isso, eu jejuo. É o que mais joga na cara de Deus quando as coisas demoram. Há pouquíssimos vídeos atrás, eu falei exatamente sobre essa demora de Deus. Né? Deus não demora, Deus tem a hora certa. Mas aquele que se acha firme na fé tem uma arrogância de que ele é firme, ele é bom, ele é espiritual, ele é justo. Quando chega a Deus, fala: espera um pouco, vou me deter para ter compaixão de vós. Eu vou dar ar, pão de angústia e água de aflição. Se desesperam, se desesperam. Por quê? Porque a arrogância nos faz cair. A autoconfiança nos faz cair. Confiemos apenas em Deus e tenhamos sempre na nossa mente a certeza absoluta que sem Cristo jamais ficaríamos em pé. Sem Cristo jamais faríamos isto, aquilo outro ou ambos. Sempre é de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor sempre será o melhor para o seu povo. Ó Deus amado,
nós pedimos perdão por todas as vezes que fomos autoconfiantes, fomos turrões na autoconfiança e o Senhor nos fez cair. O mundo está passando por isso. Os mais arrogantes, ó Deus, o Senhor está derrubando, colocando por terra, mostrando que um pequenino vírus é muito mais poderoso que a nação mais poderosa do mundo. Nós devemos ter cuidado com isso, porque algo invisível aos nossos olhos humanos está derrubando o nosso planeta. E isso tudo está nas tuas mãos. Cada um que está sofrendo por causa da quarentena e do coronavírus, o Senhor tem um motivo especial dentro da alma deles. Que seja na alma nossa, de cristãos, o motivo de rever a nossa confiança em nós mesmos e depositar totalmente a nossa confiança em Ti. Que possamos sair desta quarentena, ó Pai bendito, mais humildes, mais dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, com o coração mais aberto para perdoar e pedir perdão. Para a Tua honra e glória, Senhor, sejam todos os dias da nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenham todos um restante de dia abençoado e cheio de bondade e misericórdia do Senhor.